Rosiane, a gente vai trazer aqui então hoje, acredito eu que você já tenha preparado aí, vai trazer um pouco do encerramento da Cúpula da Amazônia, mas também tem outros temas, bastidores e informações que você traz aí dessa agenda em Belém, no Pará. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha, a Cúpula da Amazônia encerrou ontem oficialmente em relação à presença dos chefes de Estado, né? Os chefes de Estados que vieram para Belém do Pará discutir soluções propostas para a Amazônia. A gente acompanhou também que no dia anterior houve a Declaração de Belém, a publicação da Declaração de Belém, que é uma declaração conjunta, de metas também conjuntas, dessas 8 nações em relação à Amazônia e ao clima. Essas propostas que serão levadas à COP28 em novembro. Bom, ontem o que saiu foi uma declaração conjunta, além dessas 8 nações que têm território, que a Amazônia está dentro do território dessas nações, também participaram dessa declaração países convidados para a Cúpula da Amazônia, que não são da Amazônia, mas que têm florestas tropicais, que é o caso do Congo e da Indonésia. Bom, essa declaração conjunta também traz, da mesma forma, opiniões, falas a respeito da valorização dos espaços, das culturas locais, de ouvir as pessoas que moram nessa região. Mas, de igual forma, a Declaração de Belém frustrou organizações ambientais e também grupos indígenas, organizações indígenas, no sentido de que não houve, por parte de todos esses governantes, compromissos mais claros, mais sérios em relação aos reais problemas da região e em relação aos reais problemas do mundo. Então, se fala de crise climática, Rafael. Desmatamento, a proposta do governo brasileiro, por exemplo, de desmatamento zero ilegal até 2030, não está presente como compromisso de todas essas outras nações, nessa meta que foi estabelecida. Bem como o ponto que virou a grande polêmica do encontro, que é a respeito da mineração na Amazônia. E como a gente comentou nas outras participações, o presidente da Colômbia, ao tratar o tema da forma como tratou, ele colocou a nu os principais problemas, colocou os principais problemas não só da região, mas os principais problemas dos políticos da região. E aí falou que não são sérias, não são efetivas as propostas que ficam em discussões que não atacam os problemas da forma como devem ser atacados. Ele fez mais ou menos um roteiro como as pessoas deveriam ver, de forma crítica, as declarações que saíram ao final das conversas todas. E foi exatamente isso que saiu como ponto crítico em todas as coberturas, né, nas manifestações dessas organizações e também nas coberturas internacionais. Estou dando uma lidinha aqui nas matérias que saíram fora do país, exatamente esse ponto de crítica. É um ponto de crítica tanto para os países industrializados, os países ricos, mas que também deveriam cooperar mais e não só exigir, cobrar dessas nações que estão na Amazônia, que tem floresta tropical, fora da Amazônia também, mas que também colocam essa deficiência da carta em relação à expectativa dessas populações da Amazônia, dos povos tradicionais da Amazônia. Para encerrar sobre essa questão, Rafael, ontem à noite saiu uma manifestação conjunta da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia. O presidente da COIAB, o coordenador da COIAB, o Soia, que já deu entrevista para a gente aqui, ele fez parte das pessoas que estavam presentes, né, da sociedade civil, na cúpula da Amazônia. Naquela foto oficial, ele está bem de frente com o presidente Lula. Bom, e aí a PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que tinha como presidente, até o ano passado, a atual ministra dos Povos Indígenas, que é a Sônia Guajajara. As duas organizações lamentaram que as duas declarações não tenham trazido metas mais claras em relação a esses compromissos necessários à Amazônia. Por outro lado, algumas lideranças comemoraram que foram inclusas algumas falas, algumas manifestações e também exigências colocadas nos diálogos amazônicos. Eu acompanhei o último dia dos diálogos amazônicos, você lembra, a gente chegou aqui no último dia dos diálogos amazônicos. Uma das mesas, uma das rodadas de conversa que eu acompanhei foi sobre os indígenas isolados. E aí, um dos debates que ocorreu nessa mesa era que havia uma proposta no texto de que os governos promovessem o reconhecimento dos direitos dos indígenas isolados. Isso já tem manifestações na Convenção da OIT, alguns países com legislações, como é o Brasil, o reconhecimento ao direito, a proteção da decisão desses indígenas de viverem de forma isolada e não contato. Essa proteção não é só deixar eles ao léu, é observar que território eles transitam e colocar medidas por meio de suas instituições
que esses invasores não adentrem o território deles e não os ameaçem. Inclusive, não levam como vetores humanos doenças que representam morte para esses indígenas. Pois bem, esse texto de promover o reconhecimento foi alterado para que os estados reconheçam. Veja qual é a diferença. Eles primeiro precisam reconhecer, os próprios países reconhecer os direitos desses povos. E aí, o momento seguinte de reconhecer esses direitos como país, como nação, é, enfim, promover legislações, ou, no caso do Brasil, colocar em execução essas legislações que já existem há algumas décadas de proteção aos direitos desses povos.